Olá! Nos dias de hoje, parece estar ficando cada vez mais difícil dar qualquer conselho sincero. Quando você dá um conselho com boas intenções, pode acabar sendo interpretado como intrometido, se metendo desnecessariamente. No meu caso, sinto que os conselhos de pessoas mais velhas, com experiência, são muito úteis e tenho muito a aprender com eles, já que possuem a sabedoria para lidar com os problemas da vida. Como idosos na vida, as pessoas mais velhas têm a sabedoria e a experiência que não importa o quanto o mundo mude, existe uma verdade imutável, e essa verdade é que a saúde é o mais importante. Sinto-me um pouco envergonhada em dizer isso. Sou uma mulher de negócios bem-sucedida que construiu seu próprio caminho e é a presidente de uma sólida empresa. Meus pais, que faleceram jovens, viveram uma vida muito difícil, vagando de feira em feira sem um espaço designado próprio. Mesmo que meus pais estivessem lutando financeiramente, posso garantir que eram pessoas muito íntegras que conquistaram o respeito dos outros. Desde que me lembro, eles sempre trabalhavam muito, acordando 2 horas mais cedo de manhã para começar o dia e terminando o trabalho 2 horas mais tarde do que os outros. No entanto, no fundo do meu coração, eu frequentemente sentia um aperto porque eu sentia pena das dificuldades deles. Claro, eu os respeitava, pois sentia que eram pessoas muito grandiosas, mas quando fiz 16 anos e amadureci mais, comecei a entender o quanto eles haviam trabalhado duro e simpatizei com a situação deles. Mãe, eu sou sua filha, certo? Bem, não tenho certeza. Acho que você não é minha filha. Muito engraçado, mãe, sou sua filha, então penso assim, você vai me ouvir? O que você quer dizer? Conte-me sobre isso. Eu realmente gostaria que você e papai, mesmo que fosse por apenas um dia, dormissem mais 1 hora. Vocês acordam muito cedo de manhã, engolem restos de comida fria da noite anterior e saem correndo para o trabalho às pressas. Gostaria que vocês dormissem pelo menos mais 1 hora e comessem uma refeição quente feita por sua filha querida. Eu já sou grande o suficiente para cozinhar um café da manhã quente, não é? Só de pensar nisso, fico tão emocionada e impressionada. Como deve ser delicioso um café da manhã feito pela nossa filha, no entanto, é assim que penso. Existe um ditado sábio que diz que o pássaro madrugador pega mais minhocas, não é? Então, aquele pássaro madrugador pega uma minhoca quente para qual boca ele vai? Do passarinho bebê. É a mesma coisa para seu pai e para mim. Não podemos fazer como outros pais, enviar você para aulas particulares ou intercâmbios e contratar um tutor de idiomas estrangeiros, não importa o que possamos fazer. Queremos fazer tudo isso por você, é por isso que acordamos mais cedo e terminamos mais tarde para trabalhar. Então, faça assim. Também existe um ditado sábio que diz que a água montante deve ser limpa para que a água jusante permaneça limpa, certo? Isso é verdade. Portanto, a partir de agora, vou acordar 2 horas mais cedo e fazer um café da manhã quente para você. Será ótimo para mim ir para a escola mais cedo para revisar meus estudos, e já que você trabalha duro, eu, a água jusante, não posso ser preguiçosa e turva. Foi assim que me inspirei em meus pais como modelo a seguir para ser uma pessoa trabalhadora. Graças a isso, consegui estudar 4 horas a mais por dia do que parecia. Pude ingressar em uma universidade e me formar com uma média perfeita e ganhei uma bolsa de estudos do governo para estudar no exterior. Tudo isso devido à grande influência que meus pais tiveram sobre mim, e eu devia isso a eles. Também tive muita sorte em encontrar um marido sincero que era muito respeitado pelos outros, mesmo vindo de uma família muito pobre. No entanto, enquanto vivia uma vida exemplar, havia uma coisa importante que negligenciei, e isso era manter minha boa saúde no início dos meus 30 anos. Quando estava casada há 1 ano, comecei a sentir uma dor estranha na parte inferior do abdômen, juntamente com um aumento repentino do sangramento menstrual e ganho de peso, mas na época, estava muito ocupada no trabalho, então não tinha tempo para prestar atenção. E lá no fundo, eu sentia que era jovem, então pensei que nada de grave aconteceria,
e simplesmente ignorei como algo sem importância. Nunca imaginei que isso seria o erro mais perigoso da minha vida. No dia em que tudo começou, eu havia trabalhado a noite toda no escritório por vários dias. Havia muitas coisas para coordenar antes de renovar o contrato de negócios com um dos clientes mais importantes da nossa empresa. Mas durante a reunião, eu cochilei. Quando abri os olhos, estava em uma sala de emergência de um hospital universitário. Estava confusa e acordei ao lado do meu marido e de seus pais, representando meus pais que estavam no céu. Meu marido transmitiu as palavras do médico de que eu deveria fazer exames, e até então, eu entendi e considerei isso como apenas um exame de rotina. Pensei que havia desmaiado por causa da fadiga do excesso de trabalho por tanto tempo. Claro, eu não estava muito preocupada, estava calma e sentia que poderia voltar ao trabalho se descansasse bem após receber meu soro. Eu estava pensando em aumentar os benefícios para os funcionários que trabalham duro na minha empresa, mas a situação começou a mudar rapidamente no dia em que recebi os resultados dos exames. Seu marido não está aqui, nem algum membro da família. Meu marido foi trabalhar por um tempo para cuidar das férias, e minha sogra foi ao banheiro. Eu preciso deles? Bem, acho que seria muito melhor para os pacientes ter um membro da família ao lado para contar, em vez de ficar sozinho. Algo está definitivamente errado. Em um instante, meu coração afundou. Minha sogra voltou, e meu pressentimento se tornou realidade. Você tem alguma condição médica especial em sua família, não da parte de seus sogros, mas do lado dos seus pais? Sim, ambos os meus pais tiveram câncer. Entendo. Eu gostaria de dizer primeiro que você precisará de alguns exames a mais até que resultados precisos sejam obtidos. Embora o tumor tenha sido encontrado na parte inferior do abdômen, pela localização e forma, suspeita-se que seja um tumor maligno, ou seja, presume-se que seja câncer. Fiquei chocada. Os resultados não eram diferentes do que o médico responsável disse. Fui diagnosticada com câncer cervical em estágio avançado. Só então percebi que, ao contrário de outros cânceres, o câncer cervical não causa dor ou sintomas óbvios. Muitos casos são descobertos em estágios avançados da doença. Felizmente, o câncer cervical tem um bom prognóstico, então a taxa de sobrevivência após o tratamento chega a quase 80%, mas para pacientes como eu que são diagnosticados em estágio 4, a taxa de sobrevivência é muito baixa. Tão baixa quanto cerca de 25% mais ou menos. Eu ainda era jovem, então tinha esperanças de entrar na taxa de sobrevivência de 25%. No entanto, descobri que o câncer é uma doença muito mais perigosa para pessoas jovens. Isso ocorre porque quanto mais jovem você é, mais rápido as células cancerígenas se multiplicam. Eu não podia ter esperanças. Era uma situação sombria. O fato que mais me doeu foi o diagnóstico de que eu não seria capaz de ter filhos. Fiquei arrasada por não poder ser mãe, mas pelo menos eu não tinha vivido em vão. A vida que vivi fielmente não me permitiu cair no desespero. Quando espalharam que eu fui internada com câncer, muitas pessoas vieram me ajudar. Elas me deram palavras de conforto, dizendo que estavam gratas pela minha ajuda no passado, e entre elas, estranhamente, estavam os ditados sábios que ecoaram em meus ouvidos. Mesmo que você entre em terras inimigas, você sobreviverá desde que mantenha seus sentidos. Portanto, fique alerta e não desista, mesmo que o mundo desabe, o sol vai se levantar na manhã seguinte. Portanto, não se desanime e continue perseverando. Os cuidados dados pelo meu marido e minha sogra me ajudaram a superar a dolorosa quimioterapia. Especialmente o carinho da minha sogra me fez pensar: será que até meus pais de verdade seriam tão dedicados a mim como ela? Ela nunca saiu do meu lado por um momento. Era a tal ponto que ela até me alimentava. Eu consegui recuperar minha saúde rapidamente o suficiente para a cirurgia. No entanto, no dia em que a data da cirurgia foi marcada, minha sogra disse algo muito inesperado de passagem.
Existe uma amiga da minha cidade natal cuja nora faleceu primeiro. Foi um acidente de carro? Não, foi câncer cervical, assim como você. Ela foi corajosamente para a sala de cirurgia dizendo que a família faria uma viagem ao exterior depois que ela saísse do hospital, mas no final, ela nunca mais abriu os olhos. Por que você está me contando isso agora? Significa que as coisas no mundo nem sempre acontecem de acordo com os desejos das pessoas. Espere, ainda não terminei. Me escute. Após a morte da nora, houve uma confusão. Ela, assim como você, era uma empresária que possuía uma grande empresa, mas como não havia preparado a documentação de herança referente às ações e assim por diante, acabou passando sua herança para pessoas não intencionadas. Sua família quase não recebeu nada. Uma herança de poucos centavos. Que pena! E se isso acontecer conosco? Estou prestes a fazer uma cirurgia, não é uma operação pequena, é grande. Você precisa dizer algo assim para mim agora? Nunca se sabe o que acontecerá com as pessoas. Então, se você tem algo para organizar seus bens, esclareça isso com antecedência. Abaixe o tom de voz, isso é um hospital. Como? Eu não poderia abaixar o tom de voz depois de ouvir que eu deveria preparar a herança com antecedência? A chance de eu morrer é alta, para ser honesta. Se você morrer sem filhos e netos, o que restará para mim ou para o seu marido? Nada restará além da herança. Sogra, você está parecendo muito estranha hoje. As pessoas mudam constantemente. Por favor, não venha mais ao hospital. Vai ser difícil para mim ver o seu rosto por um tempo, eu acho. Seria mais confortável para mim ter um cuidador melhor. Eu entendo, para aqueles que estão prestes a passar por uma cirurgia de vida ou morte, é natural preparar assuntos pessoais no caso de morte. Então, desde o momento em que fui internada na ala de câncer, eu já tinha em mente meus assuntos pessoais. Se algo der errado comigo, a pessoa que cuidará dos meus bens como executora seria meu marido, mas naquele dia, a razão pela qual eu estava de mau humor era devido à atitude da minha sogra. Ela disse isso como se estivesse esperando que eu morresse e expressou abertamente sua ganância e expectativa de herança na minha frente, eu que havia suportado dolorosas sessões de quimioterapia para de alguma forma estar pronta para a cirurgia. Como diz o ditado, nunca se pode conhecer a mente de alguém, e não era possível eu entender claramente o que minha sogra estava pensando, que de repente revelou sua ganância pela herança, mas eu podia sentir claramente uma coisa, ela estava bem diferente de quando cuidava de mim com tanto carinho antes. Portanto, decidi manter distância da minha sogra por enquanto. E desde aquele dia, ela também não veio me visitar no hospital, mas só porque eu não podia vê-la, isso não significava que eu poderia relaxar, porque ela começou a verificar meus estágios a cada refeição. Quanto mais eu pensava sobre o comportamento dela, quando ela mandava mensagens, mesmo que eu não respondesse nenhuma delas, mas ela parecia estranha. O que há de errado em verificar a saúde de sua nora, que é uma paciente com câncer? A mensagem da minha sogra começou de uma maneira muito comum para dizer olá. O problema real foram as últimas frases que vieram depois, perguntando se eu não queria ver meus pais falecidos, que morreram primeiro, ou não ressentir muito do mundo, já que a vida de alguém é determinada por Deus. Como isso é diferente de dizer que ela me marcou como alguém que vai morrer em breve? As repetidas mensagens de minha sogra me sufocaram, e acabei bloqueando seu número de telefone. Meu marido estava chateado por eu ter bloqueado o número dela, mas graças a Deus ele fez vista grossa para isso. Enquanto isso, um anjo inesperado veio até mim. Era minha cuidadora, uma avó que cuidava de mim tão bem que meu marido podia sair para trabalhar com tranquilidade. Ela tinha um charme que sabia exatamente do que eu precisava, e, acima de tudo, ela era muito sábia, como se conhecesse todas as respostas para os problemas da vida. Não sei por que as pessoas com parentes próximos são assim. Desculpe, sinto muito, me intrometi presuntuosamente. Hoje em dia, os jovens não gostam que as pessoas se intrometam em seus assuntos. Tudo bem,
estou grata por ter alguém para conversar, já que fico entediada depois que meu marido vai trabalhar. Mas o que você quis dizer agora? Pessoas com parentes próximos, ouvi isso o dia todo enquanto cuidava de outro paciente. Sua sogra pareceu se importar apenas com a herança que você possui. Sim, sinceramente, eu não sei. Ela era uma pessoa tão legal, mas por que ela mudou de repente? Oh, meu Deus, a pressa é inimiga da perfeição, mas às vezes o dinheiro fala mais alto que o sangue. Oh, meu dinheiro acabou. Eu pude sorrir com a piada sarcástica da avó. Não me entenda mal, não é um elogio dizer que o dinheiro é o melhor, mas sim que o dinheiro cega as pessoas. De qualquer forma, certifique-se de comer todo o seu jantar, raspe tudo e coma tudo. Se você comer tão pouco como um almoço, sua saúde não vai melhorar. Comer vai lhe dar energia, você tem que ser forte para poder enfrentar a cirurgia difícil com confiança. Sim, com confiança. A avó que veio cuidar de mim, dessa maneira se tornou a única fonte de energia alegre para minha difícil vida no hospital. Ela disse que um dia pensou em mim enquanto passava e me trouxe lanchinhos de vez em quando, já que eu estava cansada da comida de hospital sem graça. Ela disse que trouxe qualquer coisa, mas logo percebi que ela era bastante experiente em cuidados hospitalares. Ela perguntava ao meu médico de cuidados primários o que seria bom para minha saúde e evitava lanches não saudáveis. Passei muito tempo com ela, que era uma cuidadora tão dedicada, e aos poucos comecei a esquecer as preocupações com minha sogra. Finalmente, entrei na sala de cirurgia com corpo e mente em forma. A cirurgia foi tão difícil que toda a equipe médica, começando pelo médico responsável, disse que o prognóstico era imprevisível. Mas o resultado foi bem-sucedido, junto com o fato de que o câncer cervical tem as menores taxas de mortalidade, foi um milagre criado pelo conforto e apoio da cuidadora. Minha vontade de viver e o coração da equipe médica que queria salvar minha vida. No entanto, depois de me recuperar da cirurgia, voltei ao quarto do hospital, mas meu marido não estava ao meu lado quando abri os olhos. Ele não apareceu durante todo o tempo em que eu estava me recuperando. Somente a minha cuidadora, a avó, segurava minhas mãos todos os dias e dizendo suas orações de agradecimento. A situação era tão estranha para mim, mas eu não conseguia suportar perguntar. Os olhos da avó, como se estivesse olhando para a filha doente, me diziam para focar na minha recuperação agora. Só depois do dia em que fui liberada, quando minha saúde estava quase restabelecida, que a avó me contou tudo o que sabia. Ela disse: "Você finalmente se livrou dessa doença maldita, certo?" Sim, de acordo com meu médico, é necessário absorver o prognóstico pelos próximos 5 anos antes de determinar uma cura. O procedimento cirúrgico foi tão bom e minha recuperação rápida. Então não há grande preocupação. Está bom, querida. Está realmente bom. Agora me diga, recuperei minha saúde, certo? Bem, eu trabalho aqui e ali para cuidar da minha neta, que perdeu os pais cedo. E foi assim que nos encontramos, no dia em que você entrou na sala de cirurgia. Eu fui até o escritório de um corretor de imóveis para fazer uma limpeza, e seu marido estava sentado lá. Por quê? Ele foi ver o terreno, fiquei perplexa. Lembra quando eu disse que a coisa mais preciosa é o sangue? A palavra tem um significado bom, que o amor entre membros da família é profundo, mas também tem um significado sombrio. Para resumir, significa que os mesmos pais produzirão os mesmos filhos, assim como sua sogra, que estava inicialmente interessada em seu dinheiro. Até mesmo seu marido, que fingia se importar, era como a mãe dele, interessado no seu dinheiro primeiro. Sim, pareciam ocasiões estilosas, mas como ele poderia saber de dinheiro que eu não sei? Parece que para ele era dinheiro desde o momento em que você teve câncer. Desculpe. Ele pediu a um corretor de imóveis que recomendasse uma propriedade estável para ele. É bom mesmo se o terreno for caro, porque se a cirurgia de sua esposa der errado, toda a fortuna dela está prestes a cair sobre ele como herança.
E mesmo se a operação correr bem, ele irá se divorciar dela sob o pretexto de infertilidade, e ele obterá metade da fortuna dela. Parecia muito amigável com os agentes imobiliários. Você conhece o corretor de imóveis Charles? Eu sei que ele é da cidade natal do meu marido, e eles têm uma relação próxima desde a infância, de qualquer forma obrigada por me avisar. Como posso retribuir isso por agora? Grave cuidadosamente o que eu disse. Você quer dizer que, às vezes, o dinheiro fala mais alto que as linhas de parentesco. Isso significa que a pessoa que uma vez é enredada pelo terrível feitiço do dinheiro não vai mais raciocinar. Portanto, a partir de agora, você deve ser firme e se comportar sabiamente. Sim, obrigada pelo conselho. Após deixar o hospital, repeti as palavras da minha cuidadora de que eu deveria me comportar sabiamente. E fui para a casa dos meus sogros. Coincidentemente, minha sogra estava discutindo com o filho dela sem nem saber que eu havia chegado. Meu marido, que estava em uma situação em que tinha feito um pagamento adiantado pelo terreno usando todas as economias, estava implorando a seu pai que, pegasse uma pensão alimentícia de mim, ele definitivamente a pagará de volta. E pedindo a ela que o ajude a pagar o saldo pelo imóvel que comprou em resposta, minha sogra disse a ele que estava sem dinheiro e gritou com seu filho. Por outro lado, ela continuava perguntando sobre os resultados da minha cirurgia e se era verdade que a cirurgia tinha sido bem-sucedida. Ela perguntava qual era a probabilidade de minha morte, já que ouvirá dizer que muitas pessoas morrem nos 5 anos seguintes à cirurgia. Ignorando ser mãe e filho, eles estavam brigando por dinheiro, o que deixou apenas um pensamento em minha mente, que uma vez que uma pessoa é enredada pelo terrível feitiço do dinheiro, ela não será razoável, seja membro da família ou não. Bem, o que minha cuidadora me disse era verdade. Desculpe por estragar o clima. Acho que é hora de eu observar vocês sozinhos. Não existe comédia como essa. Quando você chegou? O que o médico disse? O médico disse que seu câncer vai voltar em breve, não é? Que azar o seu. O médico disse que meu prognóstico é muito bom. A recuperação é rápida, então não vou ter que me preocupar muito no futuro. Ela pareceu desapontada. Por que você está desapontada? Porque você não vai conseguir pegar o meu dinheiro, mas não é um pouco engraçado? Mesmo que a cirurgia dê errado, eu sei que vai para o meu marido, não para você, sogra. É o dinheiro do meu filho e o dinheiro do meu filho é todo o meu dinheiro. Por que brigaríamos entre mãe e filho? Deixe fazer uma pergunta enquanto estamos falando. Por que você ficou de repente cobiçosa pelo meu dinheiro? Você não era assim. Quando a data foi marcada, eu fui até sua casa para arrumar suas coisas, e enquanto estava lá, estava limpando a casa e acabei vendo os extratos bancários e vi o saldo. Era de várias centenas de milhares de dólares, além das ações da sua empresa e de alto valor. Então, como você acha que vai sobreviver quando morrer? Centenas de milhares de dólares estão em jogo. Se eu tivesse tido meu caminho, teria puxado a linha de vida sua no hospital pelo menos. Você é tão honesta que está engolindo tudo por dinheiro. Nesse momento, meu marido interveio. É por isso que minha esposa está te dizendo, mãe, que esse não é o seu dinheiro, mesmo que algo aconteça a ela, todo esse dinheiro é meu. Eu perguntei ao meu marido, você acabou de me chamar de sua esposa, querido? Claro. Querida, é claro que você é minha esposa. Você é uma estranha então? Bem, já que eu ainda não me divorciei por infertilidade, eu acho que legalmente ainda somos casados, certo? Você estava ouvindo? Desde quando? Você deveria ter cuidado. As paredes também têm ouvidos. Mesmo que eu não tivesse vindo aqui hoje, isso teria sido revelado um dia. Enquanto eu estava sendo operada, você foi por aí procurando comprar terrenos, contando com receber pensão alimentícia de mim. Querido, tudo bem, havia mais uma coisa para acreditar. Então por que você continua perguntando apenas para ser irritante? Você sabe por que começou.
Você sabe o que você estragou com esse dinheiro. Você colocou sal na ferida de eu não poder me tornar mãe, em vez de me confortar. Você não deveria ter usado isso contra mim? Então o que devemos fazer agora? Inventar uma mentira como desculpa? Já chega por agora, vocês dois me sigam, vou dar uma boa notícia. Levando os dois, cheguei ao escritório de um ex-colega da faculdade, que se tornou advogado. Meu marido e minha sogra pareciam nervosos por estar no escritório do advogado. Falei calmamente com o advogado. Alguém me disse que você nunca sabe o que pode acontecer na vida, então vou designar um executor e beneficiário do meu testamento antecipadamente. É possível fazer isso agora? Há alguém que tenha sido especialmente designado? Respondi, por que preciso dizer? É obviamente meu marido. No momento em que disse isso, vi um sorriso fulminante nos rostos do meu marido e da minha sogra. Continuei, por favor, entre com o pedido de divórcio. Todos os motivos atribuíveis levam ao desastre. Meu marido pareceu surpreso. Por que você está tão surpreso por uma pessoa que conspirou tão corajosamente para confiscar metade do meu dinheiro? Do que você está falando, querida? Não há evidências. Você fará o argumento na frente de um juiz da corte, seu tolo. E por que não há evidências? Porque eu, que fui até o limite da morte, voltei, percebendo mais do que qualquer outra pessoa o quão preciosos são cada minuto e cada segundo, então não deveria ter um encontro e uma sessão com vocês, a quem eu nunca quero ver de novo, nem mesmo em meus sonhos. Após terminar de falar, eu reproduzi o arquivo de gravação do celular. Era um arquivo de gravação que continha todas as coisas que eu deliberadamente perguntei a meu marido e minha sogra na casa dos sogros um tempo atrás. Naquele momento, meu marido e minha sogra se ajoelharam rapidamente na minha frente e começaram a implorar por perdão. Foi somente depois de gravar suas promessas de que não se aproximariam nem mesmo a 500 jardas de mim e concordariam com o divórcio sem pensão alimentícia que me acalmei. Assim que o acordo foi alcançado, eles saíram às pressas do escritório do advogado deles de maneira desagradável. Naquele dia, havia uma razão diferente para eu me divorciar silenciosamente deles sem receber pensão alimentícia. Quando eu estava tão zangada a ponto de colocá-lo na prisão por sofrimento emocional intencional malicioso. Sabe, eu não sei sobre você, meu advogado me repreendeu. O que você quer dizer? Eu sou seu advogado, não sou? Se você tivesse deixado tudo comigo, eu teria feito com que ele pagasse a você devidamente, mais uma compensação pelo sofrimento emocional intencional malicioso. Por que você deu a ele um divórcio incontestável? Mesmo que eu não o pisasse, ele está a caminho da autodestruição. Originalmente eles eram muito pobres, e ele colocou todo o dinheiro ganho e economizado em um pagamento adiantado por um pedaço de terra que ele não pode pagar. Ele iria pagar o saldo com o dinheiro da pensão alimentícia que ele ia arrancar de mim. Mas agora esse plano foi por água abaixo, o que significa que ele vai perder o pagamento adiantado. Ele colhe o que semeia. Ele pediu por isso. Meu marido acabou perdendo todas as economias como eu previ. Ele não pôde pagar o saldo do imóvel, então perdeu todo o pagamento adiantado. O relacionamento entre meu marido e sua mãe começou a mostrar o que minha cuidadora havia dito, onde o dinheiro era mais importante que o parentesco. Meu marido ressentiu a mãe por não ter arranjado os valores em falta em sua propriedade. E a mãe dele o culpa por se divorciar de uma esposa que botava ovos de ouro com seus esquemas imperfeitos. Eu recuperei toda a minha saúde. Já se passaram 8 anos desde que fiz a cirurgia e meu médico disse que estou curada, com a percepção de que a saúde é a coisa mais importante. Estou muito mais saudável do que antes da minha batalha contra o câncer, graças ao exercício e ao cuidado com o meu corpo. O que aconteceu com minha cuidadora? A avó, é claro, estou gradualmente retribuindo a gentileza dela. No entanto, ela recusou quando ofereci compensação financeira. Eu continuo a vê-la frequentemente, a manter nossa amizade. Ela me deu uma lição quando perguntei como poderia retribuir a gentileza dela.
A maneira de retribuir a verdadeira gentileza dela é manter contato com ela com frequência. E em sua vida solitária, me ver frequentemente e continuar nosso relacionamento são as verdadeiras recompensas.